Na aula de hoje, vamos aprender sobre tensões admissíveis e tensões últimas. Então, como objetivos desta aula, nós teremos relacionar o conteúdo apresentado com assuntos já abordados em outras disciplinas, apresentar o cálculo de tensões em qualquer plano, apresentar a diferença entre tensão última e tensão admissível, relacionando-a com os coeficientes de segurança, e aplicar os conceitos aprendidos e alguns exemplos práticos. Para tanto, nós vamos precisar dos conceitos aprendidos na aula anterior sobre tensões, a relação entre tensões e forças, os conceitos de esforço normal aprendidos lá na mecânica dos sólidos, para que a gente possa estabelecer o conceito de tensão admissível e tensão última e o uso destas relacionadas aos seus coeficientes de segurança. Tensão em um plano oblíquo sob carregamento axial. Imaginemos que nós temos uma barra tracionada, essa tração vale P, e nós queremos saber quais são as tensões que ocorrem num plano que corta essa minha barra. Esse plano ele corta de forma oblíqua essa minha barra, formando um ângulo θ com relação à vertical. Se isolarmos somente a parte esquerda dessa minha barra, por equilíbrio, nós descobrimos que se para a esquerda a gente puxa essa barra pelo P', naquele plano oblíquo também aparece uma carga P, que é igual a esse meu valor de P'. Essa carga P, que aparece ali no nosso plano oblíquo, ela pode ser decomposta em uma força normal ao plano, que eu vou chamar ela de F, e uma força tangente a esse plano, que eu vou chamar ela de V. Percebam, o ângulo que a força P forma com F é o meu ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do meu plano. Este plano ele vai ter uma área que eu vou chamar de Aθ, e a área normal da minha barra, num plano perpendicular ao eixo dela, eu vou chamar de A0. Já que eu vou ter forças perpendiculares ao plano daquela minha área θ e forças normais àquela minha área θ, forças perpendiculares vão gerar forças normais, os nossos sigmas. Forças tangentes vão gerar nossas forças cisalhantes, o nosso tal. Então, meu F ele vai ser dado pelo quê? Pelo P cosseno desse meu ângulo θ. Logo, a minha força normal vai ser essa minha força F, dividido por toda essa minha área, pelo Aθ. Da mesma forma, o meu V ele vai ser dado por P seno do meu θ, porque o V é o cateto oposto a esse ângulo θ. Logo, minha tensão cisalhante ela vai ser dada por V dividido pela área onde ela atua, meu Aθ. Só que eu consigo relacionar esse meu Aθ com o meu A0. Eu sei que meu A0 ele vai ser igual a Aθ cosseno de θ, ou o meu Aθ é o A0 cosseno de θ. Substituindo esse valor do meu Aθ em cada uma dessas equações, eu vou ter, no caso do meu sigma, P cosseno de θ dividido por A0 cosseno de θ, que vai ser então o meu P sobre A0 cosseno ao quadrado de θ. No caso do meu tal, eu tenho P seno de θ dividido por A0 cosseno de θ. Então, meu tal vai ser igual a P sobre A0 seno de θ cosseno de θ. E quando teremos as tensões máximas, tanto as tensões normais como as tensões cisalhantes? A tensão normal, que é dada por essa fórmula calculada no slide anterior, ela vai ser máxima quando eu tiver o meu θ igual a 0 graus. Por que isso? Quando θ for igual a 0, o cosseno ao quadrado é 1, que é o máximo valor que eu posso ter desse termo, Então ele vai ser igual a 1. Se ele for igual a 1, eu descubro que meu sigma máximo ele vai ser igual a P sobre a 0. E a tensão cisalhante associada a esse sigma máximo vai ser igual a 0, porque quando θ é igual a 0, o seno de 0 é 1
logo, seno de zero é zero, e logo o meu tal vai ser zero. Já para minha fórmula de tal, que é P sobre a zero, seno de θ e cosseno de θ, esse tal ele vai ser máximo como o meu θ for igual a 45 graus. Consigo determinar isso através do cálculo da derivada de pontos máximos e mínimos de funções. Logo, meu tal máximo é o P sobre a zero, seno de 45 cosseno de 45 graus, e isso vai ser igual a P sobre 2 a 0. Associado a esse tal máximo, eu vou ter um sigma, que nesse caso ele não vai ser zero. Ele vai ser igual ao valor do tal máximo, também que vai ser P sobre 2 a 0. Então, vamos então, com esse conceito, a gente consegue, observa que, dependendo do plano que nós cortamos a nossa estrutura, nós teremos tensões cisalhantes e tensões normais. Então imagine um sólido em 3 dimensões, onde a gente tem várias forças aplicadas nesse sólido em todas as direções. Eu vou pegar e fatiar esse sólido num plano paralelo ao meu plano YZ. Quando eu fatio esse sólido num plano paralelo ao meu YZ, na parte que eu cortei desse meu sólido, vão aparecer forças em todos os elementos infinitesimais, que serão uma força na direção x, que vai ser uma força normal, que eu chamei ali de ΔFx, e duas forças que vão ser forças cisalhantes, uma na direção de y, ΔVx na direção y, e uma na direção z, ΔVx na direção z. Essas minhas forças, elas vão gerar forças normais nesse plano, né? Então eu vou ter a minha força normal a essa superfície cortada, vai ser meu sigma x, então a tensão x na direção do meu eixo x, né? A tensão normal na direção do meu eixo x, e duas tensões cisalhantes, o tal xy, que significa a tensão cisalhante da superfície perpendicular ao eixo x na direção y, e a tensão cisalhante no plano perpendicular ao eixo x na direção z. E esses meus sigma x, tal xy e tal xz, né, vão ser dados pelo quê? Pelo limite, quando aquela minha área ali infinitesimal onde estão aplicadas essas minhas forças tender a zero. Então, sigma não é força sobre área? Então, quando a minha área tender a zero, né, eu vou ter a minha tensão pontual naquele meu ponto Q. E eu posso fatiar esse sólido também em outros planos, num plano paralelo ao plano XZ e em um plano paralelo ao plano XY. Dessa forma, eu vou conseguir obter o quê? Um cubo, né? Um cubo infinitesimal onde eu vou fatiando aquele sólido em todas as direções e vou obtendo em cada fatia uma tensão normal e duas tensões cisalhantes. Então, no desenho, nós podemos observar o que? A primeira, na face à direita, nós temos o sigma x, que a gente já tinha calculado, com o tal xy e o tal xz. Na face superior, nós temos o sigma y, com o tal yx e tal yz. E na face à frente, né, que está perpendicular ao eixo z, nós temos o sigma z, com o tal zy e o tal zx. Esses taus nada mais vão ser, né, do que tensões geradas através de forças, né? E essas minhas forças, elas vão ser essas minhas tensões multiplicadas pela minha área onde que essas tensões estão aplicadas. No caso aqui, a minha área, ΔA, vai ser esse lado A vezes o meu A. Né? Então, pelo equilíbrio desse meu sólido, se a gente falar que esse sólido, se esse elemento infinitesimal, ele está em equilíbrio, a gente vai descobrir o quê? Que o tal xy, ele tem que ser igual ao tal yx. Que o tal yz, ele tem que ser igual ao tal zy. E que o tal zx tem que ser igual ao tal xz. Logo, num sólido em 3 dimensões, nós teremos 6 tensões diferentes atuando nesse sólido internamente.
3 tensões normais, que é o σx, σy e σz, e 3 tensões cisalhantes, que é o tau xy, tau yz e tau zx. Conforme o problema, a gente vai simplificar, tendo mais ou menos tensões, sempre chegando no limite superior de 6 tensões diferentes. E o que seria carga admissível ou coeficiente de segurança? Coeficiente de segurança, que eu vou chamar aqui de CS, né, nada mais é que a carga limite dividido pela carga admissível. Ou seja, a carga que eu submeto um corpo de prova até ele romper sobre a carga que eu quero que ele possa, que seja máxima ali no meu corpo de prova para eu poder dimensioná-lo. Outra forma de também calcular esse coeficiente de segurança é o limite de tensão, então a tensão, né, de ruptura do meu corpo de prova sobre a tensão admissível. Essas duas equações, elas são idênticas quando nós trabalhamos na fase elástica, né, do nosso corpo de prova, na fase linear desse corpo de prova. Então, sempre que eu estiver na fase linear, quando a relação entre tensão e força ela for linear, essas duas equações são equivalentes. Quando a carga chega próxima à carga limite, ou a tensão chega próxima da sua tensão limite, a relação entre tensão e força não é mais linear. E esse coeficiente de segurança vai ser diferente para cada uma das situações. Então, como que eu determino, né, o meu coeficiente de segurança? Esse coeficiente de segurança ele vai depender de vários fatores, né? E as normas brasileiras vão estipular vários coeficientes para determinação desses coeficientes de segurança, né? O que pode influenciar na determinação desse coeficiente de segurança? Modificações que ocorrem na propriedades do material, por exemplo, pilares de uma ponte sujeitos à maresia, né? A corrosão por causa do contato da água com sal com as ferragens daquela estrutura. Vou precisar de um coeficiente de segurança maior. O número de vezes em que a carga é aplicada durante a vida da estrutura. Por exemplo, numa ponte, de novo, nós temos o que a gente chama de carregamento dinâmico. Caminhões, carros passam por cima dessa ponte várias vezes. Cada vez que ele passa, né, ele faz o que a gente chama de carga e descarga daquela estrutura, fazendo que a ponte, né, se movimente várias vezes, se desloque várias vezes no sentido de carregamento e descarregamento. Isso pode causar a fadiga do material e isso necessitar do quê? De um aumento do coeficiente de segurança. O tipo de carregamento para o qual se projeta, ou que poderá atuar futuramente. É um carregamento esporádico? É uma sobrecarga? Né? É um lustre que eu vou pendurar no meu telhado? Que tipo de carregamento estou colocando lá? É uma ação do vento que acontece numa incidência a cada 20 anos, a cada 50 anos? O modo de ruptura que pode ocorrer. Existem materiais que têm ruptura frágil, a gente chama que são materiais que eles não avisam que vão romper. Então a gente começa a aplicar o carregamento, eles vão deformando e de repente eles rompem. Tem outros materiais que eles possuem uma região que a gente chama de região de escoamento. Essa região de escoamento avisa que o material vai ter grandes deformações antes da ruptura, né? Então, esse tipo de ruptura também vai influenciar na determinação dos coeficientes de segurança. Os métodos aproximados de análise, né? Quanto mais aproximado foram os métodos para a gente calcular nossas estruturas, maiores os coeficientes de segurança. A deterioração que poderá ocorrer no futuro devido à falta de manutenção ou por causas naturais imprevisíveis, que vai de encontro, né, ao item A apresentado nessa listagem. A importância de um certo membro para a integridade de toda a estrutura, um pilar central de um prédio que talvez seja responsável pela integridade da estrutura, que caso ele roa, a estrutura toda fica comprometida, ele vai ter que ter um maior coeficiente de segurança.
O uso da estrutura, se a estrutura é um hospital, se a estrutura é uma casa, se a estrutura é uma ponte, quantas pessoas vão estar sendo envolvidas se aquela estrutura falhar. E o risco de vida devido ao colapso da estrutura, que está diretamente ligado ao uso da estrutura. Posto isso, vamos fazer alguns exemplos. Então peço para que vocês peguem lápis, borracha, papel e calculadora e sigam os exemplos que serão apresentados retirados do livro do Beer Johnson. Né? Tem dúvidas? Parem o vídeo, retomem o vídeo, refaçam as contas até que todas as dúvidas sejam sanadas.